Vou abrir aqui. Vou abrir aqui. Peraí, isso. Vou abrir aqui, vou compartilhar agora os slides. Pronto, colocar no modo de exibição para a gente começar. Então, boa tarde a todos, bem-vindos na nossa live, né? Eu fiz uma enquete no grupo do WhatsApp e no grupo eu escolhi um dos temas que foi sugerido ali, que é como superar obstáculos internos para o crescimento profissional, superando os obstáculos internos para o crescimento profissional. É um tema desafiador, né? E isso focado na profissão, no empreendedorismo, né? Mas também não tem como separar a pessoa do empreendedor do profissional, né? Então, aqui entra um conjunto de elementos que vão se entrelaçando, se conectando para trazer uma compreensão maior sobre o tema. Mas aqui eu começo a dizer o seguinte: não tem, não tem milagre. Se você não realmente resolver pagar o preço para crescer, não tem milagre. Se você realmente não fosse envolver, não tem milagre. Você precisa assumir a responsabilidade pelo seu crescimento. Esse mantra crescimento tem que estar ressoando aí na sua cabeça, no seu coração, a cada batida dele e na tua alma. Nós temos uma necessidade inerente, ancestral, de crescer. É só observar a vida. A vida está sempre em evolução. Olha como era imagina como era o carro no começo do século XX. E hoje, como está o carro hoje? A evolução. Tecnologia. Como era aquilo que a gente podia chamar de tecnologia na era industrial, que é a tecnologia de hoje, com a inteligência artificial chegando e fazendo um novo ciclo, né? A gente fala assim, uma quinta ou sexta onda, não sei muito bem, chamada inteligência artificial, né? Então, tudo evolui. Como era o ambiente que se vivia há 100 anos atrás e o ambiente que se vive hoje. Então, na época que eu nasci, existia um ambiente, e esse ambiente tinha uma tecnologia própria. Ele me estimulava a ser a pessoa, né, daquela geração, em função do ambiente da qual eu nasci, na época em que eu nasci. Hoje, as crianças que estão nascendo num ambiente totalmente diferente daquele que eu nasci. E os estímulos são todos diferentes. O desenvolvimento da criança é totalmente diferente. Então, se você observa isso, você vê que está tudo em movimento, tudo crescendo, tudo se desenvolvendo. Embora seja ciclo isso, né? Nós tivemos uma primeira onda que foi agrícola, depois nós tivemos uma segunda onda que foi industrial, e depois tivemos uma terceira onda que foi de produtividade, depois tivemos uma quarta onda que foi da informação, uma quinta onda, e assim vai até chegar nessa onda, que é, quem sabe, seja a onda da inteligência artificial e tudo que ela pode trazer de transformação para o ser humano e para o nosso mundo. Então,
tudo cresce. Então, o mantra principal da nossa vida é crescimento. Mas crescimento para quê? Nossa evolução e para que a gente possa contribuir. Crescer para contribuir. Esse é o grande propósito, o grande jogo da vida. Esse é o jogo de Deus para você. Crescer para contribuir. E se você não tem esse movimento, não faz esse movimento, porque nada acontece sem o movimento, entenda que eu vou falar. Nada acontece sem o movimento. Você estagna. E existe uma lei física que se você para, você é empurrado para trás. Você começa a regredir. Então, muitas pessoas hoje estão estagnadas. Muitas pessoas hoje estão acomodadas. Muitas pessoas hoje não assumem a responsabilidade pela própria vida. E nós estamos falando em superar obstáculos. A palavra obstáculo, ela é muito ampla, né? O que poderia significar obstáculo? Muitas coisas. Tanto obstáculos, né, sistêmicos, como também obstáculos mentais, comportamentais. Aquilo que realmente está nos impedindo de crescer. Ou é a história que a gente conta para nós mesmos para justificar não avançar, não se arriscar, não se desafiar e não crescer. É um tema que tem muitos aspectos e eu vou tentar caminhar com vocês nessa live, levando um certo conhecimento, a minha experiência e também lidar com profissionais que tiveram dificuldade de avançar e como isso pode ser superado, como isso pode ser superado. Muito bem. Existe um jogo, né, aí fora, no mundo externo, e não adianta negar, né, o mundo externo é um jogo, é um mundo de competição, de concorrência, de desafios, do mais forte, do mais fraco. A gente não pode negar isso, né? Mas muitos se recolhem diante desse desafio de jogar. Mas pode ser um jogo bonito. Ah, Pison, mas tem muita coisa feia. Tem, mas você pode fazer um jogo bonito, um jogo com valores. Você pode fazer o teu crescimento, né, como profissional, como empresário, como empreendedor, ser realizado num jogo ético, num jogo bonito. Não precisa ser um jogo feio. E o que vai determinar isso é os nossos valores internos. É a nossa saúde sistêmica. Então, vamos falar um pouquinho desses obstáculos que podem estar nos impedindo, você, eu, qualquer pessoa, né, de crescimento profissional. Vamos lá. Então, superando obstáculos internos para o crescimento profissional. Essa é a nossa live. Então, aqui a gente pode olhar para duas abordagens centrais, né? Primeira, inteligência sistêmica. E a segunda, aquilo que envolve comportamento, emoção. Nós vamos seguir por esse caminho e vamos começar a pontuar os principais, aquilo que é chamado obstáculos, que nos impedem de crescer.
Mas eu volto a dizer, o crescimento depende da sua decisão de crescer. Sem essa decisão de querer enfrentar essas sombras, esses obstáculos, esses demônios internos, vamos chamar assim, essas travas, essas crenças, você não vai conseguir. Então, eu não vou te iludir. Não existe milagre. Existe, sim, conhecimento, existe algumas técnicas, né? Tanto comportamentais, mentais e sistêmicas que podem ajudar. Mas o ator principal dessa mudança é você. É você dizer sim, não, crescimento é aquilo que eu preciso integrar na minha vida, para que eu possa evoluir, para que eu possa contribuir mais, para que eu possa ter prosperidade, tanto financeira como também em todos os aspectos, né? De relacionamento, enfim. Então vamos seguir aqui. Bom, vamos pontuar o que são obstáculos internos. A gente poderia dizer que esses obstáculos internos sempre têm uma origem, né? Então, aqui eu pontuei alguns, olha, padrões familiares de lealdade e pertencimento. Esse é um dos mais fortes que existe, né? Eu sou leal ao meu sistema familiar, por isso eu não posso crescer mais do que eles. Eu sou leal ao meu sistema familiar e tenho que respeitar, através dessa lealdade, meu sistema familiar, para que eu continue me sentindo pertencente. Então, esse primeiro padrão de lealdade e pertencimento é um dos mais fortes. Na nossa mentoria, nós estamos nesse módulo 1, exatamente trabalhando esse padrão. Esse padrão. Então, é muito importante mesmo, e deixa eu só corrigir algo aqui no Zoom. Peraí, deixa eu corrigir agora, senão a gravação vai. Aí, ver se vai. Um minutinho só. Não, não está certo ainda. Aí, agora senão não aparece. Opa, aparece o orador ali. Preciso que apareça. Mas vamos lá, vamos continuar. Agora aparece. Então, eu estava falando do primeiro, um dos obstáculos internos mais fortes do padrão familiar de lealdade e pertencimento. Segunda coisa que é um obstáculo para o nosso crescimento e que a maioria das pessoas que chegam em mim pedindo ajuda é a falta de clareza, visão para seguir ao lugar que elas desejam. E isso tem uma base, uma motivação. Muitas vezes, essa desconexão com a nossa base, pai e mãe, nos tira força para ir para o nosso lugar e construir clareza quando a gente olha para a vida. Então, eu não consigo olhar para a vida, eu estou na vida, mas eu estou olhando no retrovisor, porque eu tenho que preencher certos buracos que só lá atrás eu posso preencher. Eu estou aqui, estou focado nas minhas coisas, mas a minha força, a minha energia está olhando para trás. Eu não consigo construir uma visão de futuro. Porque existe uma outra visão tomando conta de mim, que é a minha desconexão com pai e mãe. Observa isso. Cada vez que eu pontuar alguma coisa, vocês reflitam na vida de vocês e vão se encaixando nisso.
tá? Isso ajuda vocês a tomar consciência, tá? Uma outra coisa, a história que você conta sobre você mesmo, sobre o outro, sobre o seu passado, sobre o seu futuro. Existe um diálogo interno aí dentro de você. Se eu perguntar para qualquer um de vocês agora, tá? Vocês podem, eu vou dar até uma parada aqui, se vocês quiserem, tá? Pensa o seguinte: você está diante de um espelho caminhando em direção a você. Qual a história que você conta sobre você? É uma história que demonstra força, autoestima, merecimento, capacidade? Ou é uma história onde aparece uma persona ali fraca, subjugada, que não se sente merecedora, que não se permite a ter sucesso, refém de padrões sistêmicos familiares, refém dessa lealdade disfuncional, essa necessidade de pertencer, alguém que não se sente no lugar. Quem que é que emerge nessa história? Quem é o você que emerge dessa história? Esse é um dos grandes obstáculos que existe. E essa história ela é muito, muito sutil. E ela está baseada nas nossas experiências, tanto de base como na própria vida, né? Muitas vezes a gente fracassou em alguma coisa, errou em alguma coisa, tropeçou em alguma coisa. Ou lá na base a gente ouviu muita coisa, né? Que a gente construiu uma história sobre nós mesmos, que a criança sempre ela se sente culpada por alguma coisa. Ela sempre se culpa, ela tem a tendência de se culpar. Então, o adulto, ele constrói histórias. E muitas vezes você vai se assustar com a história que você vem contando sobre si mesmo. E essa história, permanentemente repetida em silêncio aí dentro de você, sempre que você tem um desafio, sempre que você tem que avançar, sempre que você tem que crescer, tem essa história segura. E se você não tomar consciência dela e entender que ela não é mais válida, que ela não tem mais sentido, né? E que por trás dela existe um padrão sistêmico que vem se repetindo, ou por lealdade, pertencimento, ou até por compensação, você não vai conseguir mudar essa realidade. Então, a realidade que você vive diz muito da história que você conta para si mesmo. Os níveis de relacionamento que você tem com o outro, seja o outro que for, seja dinheiro, seja profissão, seja seu cliente, seja seu pai, sua mãe, seja teu companheiro de vida, qual é a história que você está contando em relação ao outro? É uma história funcional, disfuncional, é uma história que traz sentimentos de raiva, de dor, de desconforto. Qual que é a história que você está contando sobre o seu passado? Está preso nesse passado? Muitas vezes você conversa com uma pessoa, ela sempre vai para o passado. Ela sempre começa a repetir, mas meus pais eram isso, meus pais eram aquilo. Eu tenho alguém que ontem, que está aqui, que ontem eu tive que conversar muito sério com as pessoas. Porque meu pai foi assim, por isso que acontece isso. Está presa no passado, está trazendo esse passado para o presente, está rotulando esse passado com o presente e não consegue avançar. Presta atenção nisso. Isso é muito sutil. Isso é um tipo de ensinamento que você não vê muito por aí. E quando você rotula o presente com o passado, qual é o destino do teu futuro? Eu te pergunto. Você pode me responder qual é o destino do teu futuro? Responde aí para mim. O que que você acha
e vai se tornar o seu futuro. Porque se você está no presente olhando para o passado, como você vai olhar para o teu futuro? O teu futuro vai ser uma repetição do teu passado. E aí você entra num círculo sem fim, num loop sem fim e sem solução. Então, nós falamos de padrões familiares, de lealdade e pertencimento, que é um dos obstáculos mais fortes que nós temos. A falta de clareza, de visão para seguir ao lugar desejado, exatamente, porque nós estamos aqui, mas olhando pelo retrovisor, porque nós temos pontos cegos aqui, buracos aqui, que precisam ser preenchidos. Não é na profissão, não é em lugar nenhum. Um parágrafo aparece, não é em lugar nenhum que você vai preencher isso. Você vai preencher aquilo que te faltou na tua origem, na tua base. E fim de papo. Ah, pessoal, mas como isso é feito? Existe toda uma terapia sistêmica. Pode te ajudar, mas vai depender de você dizer um sim para isso. Vai depender de você falar, isso tem me atrapalhado e tem me dificultado a crescer. Então, eu preciso disso. Me ajuda. Pedir ajuda. Tomar decisões. Quarto, obstáculo também muito importante. São os nossos mantras internos, limitantes, que se repetem. É uma voz que fica ecoando. É um mantra mesmo. Derivado da nossa relação com pai e mãe. É uma crença muito poderosa, limitante, né? Pode ser que a pessoa esteja escutando assim, a mãe dizer, você sempre me cria problema. Você, do jeito que você é, você não vai virar nada na vida. A mãe fez isso por maldade? Não, não fez por maldade. Ela estava projetando também em você aquilo que também ela sentia. Mas o que que acontece? Uma mãe, que é uma autoridade, um pai, né? É uma tremenda autoridade numa criança quando diz alguma coisa, aquilo grava. E se você parar agora, respirar, colocar dentro de você, tenta escutar as vozes que estão aí dentro de você. São vozes de um pai, de uma mãe que estimulou você e criou uma persona forte em você, ou por própria limitação deles, achando que ia te desafiar, te ensinar para você reagir, disseram coisas que não foram muito boas para você ouvir. E você deu o seu significado para aquilo. E isso se tornou o quê? Um mantra limitante, uma crença limitante. Fora outras crenças que são derivadas desse mantra interno. Eu não mereço, eu não sou capaz. E aí você não se permite ser o que você poderia ser. Uma questão de permissão também. Então, você não se permite. Porque essa crença ali latente, que é a matriz de todas as outras crenças, eu sempre falo, existe uma matriz de todas as outras crenças. Né? Eu começo a perceber isso no contato com meus clientes. A matriz de todas as outras crenças limitantes está nesses mantras internos que a criança significou, vindo das vozes da família, de pai e mãe. Então, é preciso identificar e o adulto olhar para isso e dizer: isso não é mais válido, isso não tem mais sentido, e eu não preciso mais disso, e eu posso olhar para a minha vida sem isso. Então, isso se torna o quê? Um padrão. Um padrão.
E outra coisa que também nos limita, que é uma coisa que a gente precisa entender, a gente não faz muitas vezes aquilo que a gente deseja, porque a nossa identidade não permite. A identidade que a gente constrói não permite. E essa identidade é a soma de tudo isso que eu falei: padrões familiares, falta de clareza, histórias, mantras, crenças. Vamos chamar essa identidade de fracassado, vamos chamar essa identidade de seja lá o que for. Então, você só consegue fazer aquilo que a tua identidade que você está vestindo nesse momento te permite. Então, qual a identidade que você está vestindo nesse momento na tua vida profissional que não te permite avançar, que não te permite ganhar dinheiro, que não te permite prosperar? Muitas vezes não é a identidade do profissional. Existe uma identidade de fundo, existe uma sombra aí, que é essa identidade que vai te limitar, que ela é construída em cima de todos esses padrões que eu falei. Então, depende muito da identidade que você veste para você poder avançar ou não. Então, todas essas pontuações que eu estou fazendo é para que você vá refletindo sobre si mesmo. Olha, os obstáculos internos meus têm a ver com lealdade e pertencimento. Essa falta de clareza agora eu entendo. Por que que eu não consigo avançar? Porque eu não consigo ir para aquele lugar que eu desejo, né? Olha, existe vozes dentro de mim, sim, né? Quando eu olho para isso, quando sou desafiado por alguma coisa no mundo externo, essas vozes vêm. E a identidade que eu visto todos os dias, né? É uma identidade que está presa em todos esses padrões aqui. E isso tem me limitado. Isso é um obstáculo interno. Existem outros obstáculos mais profundos, né? E sistêmicos também, né? Que é a criança ferida, abusada, o principal na base, que é o movimento do amor interrompido, sentimento do que não era vista, reconhecida, se sentia vulnerável, desprotegida, não aceita, né? Sentimento de não merecimento, de se sentir incapaz, sentimento de não pertencimento ao ambiente familiar, medo de desafiar, se arriscar. Muitas vezes esse medo, falta da energia masculina. Então, se você observa que você tem muito medo de se desafiar, de se arriscar, tem muito a ver ou com a ameaça à tua sobrevivência, vem aí o cérebro reptiliano para te proteger, ou realmente falta a força masculina da tua base para se desafiar, para se arriscar, para se posicionar, para se tomar decisão. Isso tem que ser corrigido através do processo sistêmico. Um outro ponto eu acho que é muito importante, junto com aqueles primeiros, é a questão da procrastinação. Nós temos a tendência muito forte de procrastinar.
e deixar para depois aquilo que a gente deseja fazer agora, por uma série de limitações que eu já disse aqui, né? E a procrastinação, ela é algo tóxico, né? As pessoas, eu quero aprender a desenhar, eu tenho um desejo de aprender a desenhar, mas eu procrastino. Eu tenho vontade de estudar inglês, aí eu procrastino. Aí eu tenho necessidade de fazer uma mudança profissional, procrastino. Eu tenho uma necessidade sei lá, de fazer um curso de, seja lá o que for, eu procrastino. Então, o que eu desejo, eu desejo escrever um livro, eu procrastino. E tudo vai ficando muito pequeno, tudo vai ficando muito triste. E por trás da procrastinação existe vamos falar mesmo, existe uma identidade que você criou, chamada Dona Resistência. Ela, ela é inteligentíssima. Às vezes ela tem a cara da mãe, a cara do pai, a cara da criança, tem várias caras. E ela surge exatamente nos momentos em que você vai se desafiar, se arriscar, vai avançar. A Dona Resistência, ela tem vários nomes, mas ela também tem várias histórias. E ela tem histórias que te convencem a não avançar, a não entrar em movimento. Melhor você ficar onde você está, que aqui você está seguro. Para que você vai procurar espinho para se picar? Olha, cuidado, aqui é perigoso. Mas você não tem recurso, fica onde você está. Se você for para cá, você vai perder isso, se você for para lá, vai perder aquilo. Então, a dona resistência é uma das forças mais contrárias que existe em nós. E nós que criamos esse monstro. E a gente não percebe que ele muitas vezes está conduzindo a nossa vida 90% dela. Sempre é um não para avançar. Eu quero avançar, mas existe um não dentro de mim que não me deixa avançar. Não me deixa até o momento em que eu começo a crescer, começo a me desenvolver, começo a adquirir a força que eu preciso da minha base para me posicionar, para dizer não, eu sigo. Eu nunca perdi uma oportunidade na minha vida, nunca. Mesmo que eu não estivesse totalmente preparado. Eu dizia assim, eu vou. Eu não esperava as condições ideais para fazer isso. Eu avançava e ia. E eu nunca, 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 nunca me arrependi. Se eu cheguei aonde eu cheguei, porque eu sempre quis crescer, sempre quis aprender, eu sempre quis evoluir. Poucas vezes eu me arrependi de ter sido não, mas pouquíssimo. Disse, mas foi pouquíssimas vezes. Vai com medo mesmo. Vai sem condições mesmo. Muitas vezes eu investi em cursos, em treinamentos, para poder trazer, contribuir mais, sem poder, me arriscando. E aí vem, o recurso vem. Então, é um jogo, né? Então, procrastinação, resistência, são duas coisas muito fortes mesmo, e que você tem que estar muito consciente. E aí entra outras questões mais corriqueiras, né? Que é a dificuldade de se posicionar, tomar decisões que têm a ver com essa também desconexão com a base. A postura de vítima, né? A vítima é a pior de todas, porque ela sempre culpa o outro,
né? Ela está sempre numa postura infantil, ela está sempre esperando um milagre acontecer, que não vai acontecer. E tem questões mais profundas, né? Que só uma constelação, uma dinâmica sistêmica, que são as identificações sistêmicas ocultas, né? Muitas vezes você está vivendo a vida que não é sua, né? Você está vivendo emoções que não é sua, compensando alguém do sistema que foi excluído. Algum, algum fato muito sério que aconteceu no sistema da qual não foi completado, que você vive essa saga, esse drama na sua vida, até o momento que isso é trazido à luz, e isso é resolvido. Então, aqui, eu pontuei os principais obstáculos, né? O que são esses obstáculos, né? Os principais, sim, são padrões familiares de lealdade e pertencimento que abrangem muitas das coisas aqui que a gente falou, a falta de clareza dentro daquela explicação que eu dei, as histórias, mude a sua história, muda a sua realidade, os mantras internos, as crenças internas limitantes, a identidade como um limite para avançar, né? A procrastinação, que é algo tóxico, e, e essa resistência que nós temos quando a gente quer avançar, parece que é uma força contrária que nos puxa. Não é que nos puxa. Nós criamos isso por causa dos nossos medos, das nossas crenças, é fruto disso tudo que a gente cria. Então a gente joga tudo isso numa força de resistência, que pode ser desmontada por você, através das suas decisões e das suas escolhas. Ok? Até aqui está tudo bem, pessoal? Está cansativo? Está dando para entender? Me dê aí um alôzinho, porque é um tema complexo, né? Ok. Então, os coraçãozinhos aqui. Posso continuar? Ou querem que eu pare? Está ótimo? Ah, Poliana, você é suspeita. Nós vamos continuar. Ok. Bom, existe um aspecto também que é muito importante, é o nosso medo de crescer, né? O medo de crescer, de assumir a autorresponsabilidade da sua vida e decisões. É aquilo que eu falei no começo, não tem milagre. Esse medo te segura. Crescer é sair do campo da mãe, ir para o campo do pai, aquele que te manda para a vida. Crescer é se tornar adulto. Sair do lugar que estamos para crescer ameaça a nossa sobrevivência. Por isso que muitas vezes ainda esse cérebro reptiliano em nós tem um poder muito grande, muito grande. E um dos alimentos para a resistência é o cérebro reptiliano. Ele alimenta essa, essa nossa resistência. Ela justifica essa nossa resistência. Cuidado que a tua sobrevivência está em risco. Tudo que é novo coloca a resistência em risco. Sair do lugar para crescer dá trabalho, tem um preço. Mudança de hábitos, estilo de vida, tomar decisões, adquirir conhecimento, investir em cursos, em mentorias, ser disciplinado, consistente, competente, produtivo, focado no objetivo. Então, sair do lugar e crescer dá trabalho. Não se iluda. Precisa, sim, de muita vontade
de muita decisão, de muito posicionamento, de muita força. Agora, se eu tenho mazelas, se eu tenho buracos, né, que faz com que eu não consiga avançar, eu tenho que olhar para isso. Eu tenho que me reconectar com a minha fonte para mim ter essa força. Então, existe sim um medo muito profundo de crescer em todos nós. Esse medo tem a base do principal instinto nosso, que é de sobrevivência. Bom, vou dar alguns exemplos. Por exemplo, uma pessoa que tem dificuldade de tomar decisões, por exemplo. Existe causa sistêmica para isso? Existe. Ele cresceu em uma família, provavelmente, onde se esperava que as decisões fossem tomadas pelo pai, pela mãe, e leva a sentir que não tem autoridade suficiente para lidar com a própria vida. Então, ele acostumou a depender as decisões de, de uma autoridade, de um pai, de uma mãe. Ele não foi estimulado a tomar suas próprias decisões, né? Então, essa pessoa na vida profissional, como um líder, como um empresário, né, ela tem muita dificuldade de tomar decisão. E como a gente resolve isso? Tem que identificar esse padrão e dar o lugar, quem sabe, à autoridade do pai, né, como filho, e não trazer essa autoridade, esse padrão para a vida profissional. Então, separar. Na família eu sou pequeno, na família meu pai é a maior autoridade. Mas na vida profissional eu cresci, fui para a vida, e aqui na minha vida profissional, no meu espaço aqui, a responsabilidade minha, eu sou, a autoridade sou eu. Isso é muito comum, pessoal. Um outro problema, uma profissional, uma empreendedora, né? Percebe que sempre desiste de expandir o seu negócio. No último momento, ela desiste. Qual é a causa sistêmica disso? Histórico da família. Existe um histórico de dificuldades financeiras e ela sente que não pode ter mais sucesso do que os seus pais. Lealdade. E como a gente resolve isso? A gente tem que aplicar um exercício com um diálogo sistêmico para agradecer aos pais por tudo o que fizeram e afirmar que crescerá como forma de honrá-los. Então, isso é muito delicado. A gente faz esse trabalho na mentoria. A gente faz a pessoa tomar consciência dessa dificuldade que impede dela crescer, de querer ser maior que os pais, e entender que não é questão de ser maior, é questão de, com o seu crescimento, ela vai elevar o nível do sistema familiar dela. Vai curar um padrão que possa existir dentro do sistema familiar dela. E também é uma forma de honrar esses pais. Substituir a crença limitante por algo positivo. Meu sucesso, presta atenção nessa frase, grave essa frase para vocês aplicarem. Meu sucesso é um tributo à minha família. Aqui a gente respeita a questão da lealdade, a questão do pertencimento. Meu sucesso é um tributo à minha família. Anote aí. Isso dá uma ressignificação para essa crença que nos limita, por esse padrão de lealdade e pertencimento que nos limita. É uma frase libertadora. E quando você entende que você crescendo, por fazer parte do sistema familiar, você crescendo, você prosperando financeiramente, prosperidade que a tua família não teve, né?
você está evitando deixar um legado de escassez para as próximas gerações e também está elevando o nível do teu sistema familiar. E aquilo que eles não conseguiram viver por eles, eles vivem por você, através de você. Você não precisa mais viver aquilo que eles viveram por você. Outra coisa, muito importante, você não precisa viver mais aquilo que eles já viveram por você. Eles já viveram por você. Você não precisa repetir. Você tem que ir para mais. Você tem que crescer. Quando você começa a entender isso, você começa a se libertar das histórias do passado, daquelas crenças que você trouxe para o presente. E vai dissolvendo esses obstáculos, esses limites, essas forças internas, né? Esses padrões te impede de crescer. Então, a inteligência sistêmica, eu falo inteligência sistêmica, mas é a visão sistêmica, é a constelação sistêmica, é o diagnóstico sistêmico, as ferramentas. A inteligência sistêmica aplicada para o crescimento profissional, ela é essencial. Você, como profissional, você tem que desenvolver a inteligência sistêmica para entender as forças que atuam na vida e na profissão. Para você ir corrigindo aqueles pontos cegos que impedem você de avançar, crescer. Então, quais são essas forças? Você já conhece, mas vou repetir, já dando um foco diferente, um enfoque diferente para elas. Pertencimento é uma das principais forças que existe, porque tem a ver com os nossos vínculos. Por isso que essa força é tão poderosa, porque tem a ver com os vínculos da alma. E esses vínculos são eternos. Por isso que a lei de pertencimento, ela vem em primeiro lugar. Então, como você pode olhar para isso, né? Sentir-se parte de algo maior, para não ficar escravo ao padrão familiar. Você faz parte de algo maior a serviço da vida. É o combustível que o impulsiona para o seu crescimento. Porque quanto mais crescemos, mais contribuímos e mais honramos ao sistema do qual nós pertencemos. A segunda força, ou lei, é a ordem e hierarquia. E aqui eu sou grato àquilo e àqueles que vieram antes. Sou grato, eu incluo. Eu não estou indo embora, eu não estou excluindo. Eles representam a força que nutre o meu presente, vai nutrir o meu futuro. Mas não aquele passado do qual eu posso estar refém. Eu fico só com a força, eu não fico com as mazelas, que nutre o meu presente e o meu futuro. Força. Reconhecer o nosso lugar, o meu lugar, o seu lugar, e respeitar o lugar do outro. Em nosso lugar, nós temos força para nos posicionarmos, assumirmos a responsabilidade pelas nossas decisões, pela nossa vida, e podemos, assim, desse lugar, ter a clareza para onde devemos seguir. Você vê que aqui eu estou dando uma perspectiva diferente. Não está havendo rompimento, não está havendo ingratidão, não está havendo exclusão minha em relação ao sistema. Muito pelo contrário. Pura integração, pura inclusão, puro respeito, pura gratidão. E no final, a força de equilíbrio dar e receber
né? Que é receber em equilíbrio o valor que nós proporcionamos à vida de outros. Recebemos a vida dos nossos pais. Olha que valor intrínseco, que valor que não tem preço. Não existe preço para a vida que nós recebemos dos nossos pais, né? E ao receber essa vida, nós podemos multiplicar essa vida, né? Proporcionando valor à vida de outros. E com isso a gente cria um círculo virtuoso, um círculo de ganha-ganha, um círculo de abundância, um círculo de prosperidade, porque eu estou preenchida, não preciso tirar do outro. Eu já tomei o suficiente daqueles que me deram a vida. Porque aquele que tira do outro, aquele que abusa do outro, aquele que precisa da energia do outro para viver, é aquele que não tomou verdadeiramente seus pais. Presta atenção nisso. Isso é uma grande verdade. Vamos seguir. Eu aqui tinha mais alguns exemplos, né? Eu vou dar mais um exemplo para prático, né? Por exemplo, isso acontece muito, né? Um empresário quer que o seu sucessor assuma o negócio e continua tomando decisões por ele, bloqueia o crescimento do sucessor. Isso acontece muito. Às vezes o pai traz um filho para dentro da empresa, esse filho vem todo motivado, que vai se preparar para a sucessão, mas ele não é respeitado. Toda a ideia que ele traz não é o momento. Você não sabe o que está falando, eu sei o que é melhor para a empresa. Isso vai minando aquela motivação inicial, ao ponto de alguns dizer, eu vou embora, vou sair, porque meu pai não solta o osso. E qual é a causa sistêmica, né, para que um empresário, que é uma pessoa que tem uma dimensão sistêmica, agir dessa forma, né, como fundador? Ele não se sente seguro em soltar o controle porque associa isso a perder o lugar na empresa. É algo até inconsciente, por questões sistêmicas deles na base. Eu já vivi esse tipo de experiência. Isso é real. Muitas pessoas que têm dificuldade de delegar têm medo de perder controle, porque se sente insegura na base. Tem medo de alguém vir lá e tomar o seu lugar, porque ainda não se sente no lugar que deveria estar na base, muitas vezes. E como a gente resolve isso? Pois é, volta a depender da pessoa, né? A gente pode mostrar isso para a pessoa, a gente pode fazer um processo com a pessoa. Ele precisa reconhecer a importância de deixar o seu legado, né? E o seu lugar no sistema está garantido. Ele tem que ir para um próximo nível. É que nem aquele empresário que está no operacional e não consegue sair do operacional. Porque ele fala para mim, Pisol, se eu não fizer, ninguém faz. Se eu não tomar decisão, ninguém toma. Se eu não pôr a mão na massa, nada acontece. Nada acontece porque você não deixa os outros crescerem. É um pai autoritário com um bando de criança em volta esperando que você dê ordem. Então, é necessário que esse empresário, quando traz um sucessor, e tem que ter um plano por trás também, né? Ele entenda que ele vai para um outro lugar. Ele não vai ser excluído, ele vai passar por um lugar de mentor, de apoiador, até que esse filho esteja pronto para começar
agir sozinho, mas sempre ele vai ser, se esse filho respeitar o pai, sempre vai ser o professor, o mentor do filho. Muito bem. E aquele que vem para suceder, ele precisa ser orientado a assumir a responsabilidade de forma gradual, respeitar a hierarquia e aqueles que vieram antes e ter clareza dos seus limites. Por isso que a visão sistêmica, ela traz soluções para praticamente tudo nas relações, desde que as pessoas respeitem, desde que as pessoas digam sim para isso. Tudo pode ser resolvido, tudo pode ser conciliado, tudo pode ter um entendimento diferente, uma perspectiva diferente. Uma crença pode ser ressignificada, um padrão pode ser substituído, um obstáculo pode ser transformado numa força de propulsão. Essa é a ideia. Essa é a ideia. Essa é a cura. Esse é o poder que vai transformar um obstáculo em uma oportunidade. Muito bom. Vou falar um pouquinho aqui antes de concluir, sobre frequência vibracional. Todos nós temos uma assinatura vibracional. Você não vai conseguir aquilo que deseja enquanto seu CPF, pessoa, estiver em baixa vibração. O que é isso? Baixa vibração. Nós temos, nós somos uma antena. Nós somos uma antena, né? Emitindo uma frequência de energia, e essa frequência de energia, ela vibra. Se for uma frequência de sentimentos negativos, os sentimentos baixos, ela vai ter uma frequência muito baixa. E ao ter a frequência muito baixa, ela traz exatamente para a tua vida aquilo que você não quer. Então, você precisa entender isso. Então, eu posso até dizer, existe uma tríade da escassez. A tríade da escassez, ela é muito vivenciada pelas vítimas, né? A tríade da escassez é a pessoa que reclama, a pessoa que julga e a pessoa ansiosa, medrosa, que tem medo. Essa é a tríade da escassez. Todos esses sentimentos, todos esses comportamentos, né? Reclamação, linguagem, julgamento, pensamento, linguagem, ansiedade, emoção, medo, né? Todos esses elementos criam uma tríade de escassez. Por quê? Porque são sentimentos de um nível muito baixo de frequência. E vai trazer exatamente aquelas situações da qual você reclama, da qual você julga e daquilo que você tem medo, ansiedade, pode acontecer. Então, as vítimas, elas sofrem desse mal, dessa tríade de escassez. E qual é a contrapartida disso? A tríade de sucesso. Presta atenção no que eu vou falar para você. A tríade de sucesso, ela tem 3 elementos essenciais. Você pode adotar a partir de agora. Fisiologia. Se você muda a tua fisiologia, você muda automaticamente a tua mente, a tua energia. Você vê alguém deprimido, olha a postura de alguém deprimido e olha a postura de alguém que está bem, está com energia,
está cheio de recursos. Então, a forma mais rápida de você mudar de estado, um estado de alta frequência, mudando a fisiologia. E como você faz isso? Postura, pode andar, pode caminhar, pode fazer uma corrida, enfim, movimento. Consciência do corpo positivo. Respiração. O segundo elemento é a linguagem. Vê o que sai da tua boca. Vê o que sai da tua boca. E a linguagem, ela pode ser interna, que é aquela história que você conta para você mesmo, lá atrás, que a gente viu, né? E pode ser uma história que te derruba. Eu não posso, eu não consigo. Mesmo que você não esteja expressando a linguagem, essa linguagem está acontecendo dentro de você. E ela está vibrando. Então, a linguagem positiva, a linguagem que eleva a tua autoestima, a linguagem te favorece, a linguagem que te leva para mais. Fisiologia, linguagem te leva a ter foco não mais no problema. E quem reclama está focado no problema, é a vítima. Quem julga está focado no problema, é a vítima. Quem é ansioso, é medroso, está focado num perigo, num problema. Ele não consegue enxergar as possibilidades infinitas disponíveis no universo. Quando eu foco na solução, além de eu estar disponível e aberto às possibilidades, eu estou num nível amplo e tudo pode favorecer nesse momento, porque nós vivemos num universo de infinitas possibilidades. Então, se eu vibro na linguagem em que eu aumento a minha frequência e essa frequência me leva a sair do problema, olhar para a solução e estar conectado com esse campo de infinitas possibilidades, né? Ali vão surgir todas as oportunidades, todas as possibilidades para que eu cresça, para que eu prospere, para que eu tenha uma realização profissional que eu desejo. Entendido? Tríade de escassez, tríade de sucesso. Tá? Então, você cria o que você deseja? Não. Você cria aquilo que a tua programação permite. Aquilo que você é. A identidade que você veste, que a gente explicou. E por que é tão difícil mudar, né? Sempre existe um ganho secundário para você ficar onde está. Pense nisso. Sempre existe um ganho secundário para você ficar onde está. Assumir a autorresponsabilidade tem preço. Aquilo que nós dissemos, tá? Você tem que se envolver. Você tem que trabalhar. Você tem que ter disciplina. Porque senão as coisas não vão acontecer. Então, para sua reflexão, duas perguntas aí, se você quiser anotar. Qual é o maior obstáculo interno que você percebe em você hoje? De tudo aquilo que a gente falou. E de onde vem? Família, experiências passadas, pessoais, etc. Duas perguntas para você refletir. Qual é o maior obstáculo interno que você percebe? E de onde acho que vem esses sentimentos, esses limites? Da família, das experiências passadas, etc. Muito bem. Se você puder ficar mais um pouquinho aqui, certo?
eu quero fazer um exercício, né, de visualização com você, para que você reconheça o seu lugar no sistema e para que você crie esses recursos para poder avançar, para você superar os obstáculos. Então, quem quiser ficar mais um pouquinho aqui, eu peço que vocês, se você puder ficar em pé, se estiver sentado, em pé melhor para esse exercício, tá? Você fica em pé e a gente vai fazer uma visualização. Vou dar um minutinho aqui para que todos respirem, relaxem, vá para o corpo, vá para o corpo, sente o corpo, sente a respiração. Quando a gente vai para o corpo, a gente vai para o único lugar que a gente pode ir por agora. O corpo, ele está sempre no presente, ele está sempre no agora. Por isso que interiorizar o corpo te leva para o momento presente. Respira profundamente, à medida que você respira, você aprofunda mais essa percepção do corpo, essa percepção do momento presente. Então, agora eu quero que você feche os olhos. Imagine-se no seu lugar de origem, na família. Imagine-se, coloque nesse lugar. Assuma esse lugar. Ele é seu. E no momento que você imagina-se no lugar de origem, agradeça e libere padrões que não servem mais. Serviram, mas não servem mais. Você agora quer seguir com a tua vida fazendo diferente, mas com pai e mãe no seu coração. Está tudo certo. Você tem essa missão. Você tomou consciência. Você aprendeu um conhecimento que vai te libertar. Não só você e teu sistema, que vai curar você e teu sistema. Então agradeça a eles. Libere padrões que não servem mais. Agora visualize se ocupando o seu lugar profissional atual. E sinta a força de se sentir no seu lugar. A confiança. E deixe essa energia tomar você agora. Crie uma imagem que represente uma visão do seu futuro desejado na esfera profissional. Seja específico. Sinta esse futuro pulsando com as batidas do seu coração. Vou repetir. Visualize-se ocupando seu lugar profissional atual e sinta a força de se sentir nesse seu lugar. Ele é seu, ele é único. Você é responsável por ele. Você é autorresponsável. Você se permite ir para esse lugar. Sinta confiante e deixe essa energia estar no seu lugar, tomar você agora. Crie uma imagem que represente uma visão do seu futuro desejado na esfera profissional. Seja específico. Sinta esse futuro pulsando com as batidas do seu coração. Entre agora dentro desse futuro que estamos trazendo para o presente. Viva essa experiência e faça a seguinte afirmação: eu me permito estar aqui nesse lugar. Eu mereço estar aqui nesse lugar. Eu me permito estar aqui nesse lugar.
Eu mereço estar aqui, nesse lugar. Quais as emoções, sentimentos que emergem nesse momento? Qual é o seu nível de energia estando nesse lugar, nesse futuro desejado? Fique mais vivendo essa experiência. Registre ela no seu campo. Traga ela sempre, repita ela sempre, para que ela vá, aos poucos, se manifestando como uma realidade viva na sua vida. Eu me permito estar nesse lugar. Eu mereço estar nesse lugar. Eu me permito estar aqui nesse. Eu mereço estar aqui nesse lugar. Aos poucos você vai voltando, vai abrindo os olhos. Alguém quer fazer algum comentário? Como é que vocês estão se sentindo com essa experiência? Alguém quer dar algum feedback sobre a live? Não? Gratidão, Alessandro. Não, não se sinta acanhados de escrever. Que bom, que bom. Então, eu quero terminar dizendo, olha, todo esse processo de superação de obstáculos, a gente está trabalhando muito na nossa mentoria, Evolução Profissional 360 Graus. Nós estamos agora num momento em que eu estou começando a fazer atendimento individual para ajustes e estamos também começando a fazer algumas intervenções sistêmicas em cima de padrões, né? Se você não entrou ainda há tempo, tem 5 vagas. Você não vai perder nada. Nós estamos nas primeiras aulas, nos primeiros exercícios. Se você ainda gostaria de fazer um processo profundo de crescimento, você ainda tem oportunidade. Então, eu convido você, entre no link lá da bio, ingresse no grupo do WhatsApp, que eu entro em contato com você. É muito importante esse processo do teu crescimento. Então, nós temos 5 vagas, nós estamos ainda na terceira aula, começando a fazer os exercícios, então você não vai perder nada. As aulas ficam gravadas e os exercícios estão apenas no começo. Eu estou começando a atender as pessoas individualmente para ajustes finos. Então, você vai pegar a coisa andando mais dentro do ciclo normal, tá? Continue me seguindo aqui, agradeço a presença de todos, fico muito feliz de vocês estarem aqui assistindo ao vivo e aqueles que vão assistir gravada, que tirem o melhor proveito disso tudo que foi dito aqui. Gratidão, gratidão, continue me seguindo. Beijo no coração de todos vocês. Estamos encerrando, então, a nossa gravação aqui no Zoom.